Oi, gente! Aqui vai mais uma resenha. Esse é o livro que eu li em fevereiro e espero que vocês gostem. Se gostarem, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e em breve terá mais vídeos, tá bom? Vou começar. O livro que eu li agora no mês de fevereiro foi A Garota que Você Deixou para Trás, de Jojo Moyes. Eu acho que fala assim o nome dela, não sei direito. Ele tem duas partes nesse livro. A primeira parte ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, onde Sophie mora junto com seus irmãos e irmã e sobrinhos no hotel que era do pai dela, em San Perone. Eu acho que é assim que se fala. É porque é francês, então não sei muito bem francês. E o seu marido, Edward, e o seu cunhado, eles vão lutar na Primeira Guerra Mundial, porque são homens, então na faixa etária e tudo mais. O seu marido, ele é pintor. E antes de todo essa guerra acontecer, ele fez a pintura dela, retratando ela de um jeito assim diferente, abordando todas as cores da pele dela. E isso chamava muita atenção porque deixou ela numa visão totalmente diferente do que você olhasse assim de primeira vista, sabe? Ele reforçou mais a beleza dela. E isso fez com que ele desse o apoio para ela, porque ela ficou com essa pintura lá no hotel, dando apoio assim e sempre relembrar dele, porque é uma lembrança mais vívida que ela tem dele, né? Só que, como estamos falando da Primeira Guerra Mundial, houve a invasão dos alemães a também essa cidade. E os alemães, a autora abordou um pouquinho sobre isso. Ai, tem uma cena mesmo que tem no livro, assim, que é bem chocante, que é duas senhoras idosas, que sempre faziam aquela caminhada matinal, e enquanto elas estão atravessando a rua, a praça, para fazer sua caminhada, elas recebem um tiro na cabeça. Porque esse foi o momento que começou a invasão na cidade. Quando você tá lendo, você sente, assim, um choque, você sente aquele... Nossa, aquele aperto, sabe? Porque você sabe muito bem o que é a guerra. Aí você fica assim, ai, nossa, aquele susto, tudo, aquela emoção, ela aborda bem no livro. É, enquanto os alemães estão lá na cidade, está dificultando muito a vida deles, porque falta suprimento, falta. Eles passam a maior parte do tempo frio por causa do inverno, tem dificuldades para achar tudo. Porque antes era uma cidade normal, que tinha tudo, todos os fornecimentos, e agora está com dificuldade por causa simplesmente que não chega. Os suprimentos é tudo limitado porque estamos em guerra, né? E você vê que isso é abordado bem pela autora, porque ela descreve bem o quanto a Sophie está diferente do retrato, da imagem que tanto ela admira que Eduardo fez. Onde ela está magra, esquelética, está passando fome, e a necessidade dela é sempre em prol das crianças, né? E você vê que ela tá desgastada, envelhecida, está totalmente triste e com saudade do marido e tudo mais. Então, ela ainda tenta manter diálogo com o Eduardo através de cartas e tal, quando consegue. Só que as mensagens durante a guerra é bem difícil receber alguma coisa. E ela ficava, assim, só rezando e pedindo que ele estivesse vivo e bem, apesar dos pesares nesse período de guerra, né? É, por volta de um tempo, é, o comandante ele apareceu lá na porta dela, porque ela tinha escondido um porco. Isso foi denunciado por um vizinho. E ele denunciou esse porco, né? Aí esse comandante, o novato, ele chegou lá, já batendo no irmão dela, tudo. O irmão dela negando que não tinha nenhum porco na casa deles e tal. E você vê assim, o relato que ela faz e plot twist, ela está com um porco
segurando assim, como se fosse um bebezinho. Porque ela conseguiu fazer o porco ficar adormecido por clorofórmio. Aí ele está aqui adormecido e ela tá fingindo que ele é um bebê. Porque eles sabem que tem um bebê na casa, né? E esse é o plot twist. Ela consegue segurar o porco não é apreendido pelos soldados alemães, tudo. E por causa disso, esse porco, ou esse comandante, ele começa a frequentar o hotel. E nesse de frequentar o hotel, ele quer saber, assim, ele tá fazendo as refeições, os jantares, enquanto discute com seus soldados e quantos superiores ou não, ou sobre a guerra, né? E num desse dia, era Natal, e iam matar o porco. Só que ela não podia frequentar o local que eles iam matar o porco e tudo, e fazer aquele jantar escondido, porque senão ia ficar muito suspeito que eles estavam fazendo reunião e tal, e não podia fazer reunião nessa época. Então ela disfarçou e fingiu e ficou lá com os alemães, servindo tudo e dizendo que a irmã não estava muito bem. Mentiu, né? E pronto. E nessa, ele pediu para dançar com ela. Aí ela dançou com ele na cozinha. Só que um dos vizinhos viu pela janela que ela estava dançando com ele, o inimigo. Ela com uma francesa. Aí o pessoal ficou assim, começou a rolar o boato, né? E começaram a não acreditar mais nela, a considerá-la como uma espiã, uma falsa, que não estava a favor, que ela não era patriota, basicamente. E ela acaba negociando quando ela recebe notícias do seu marido, que ele estava numa parte da França que estava tendo muita doença e tal. Ela ficou em pânico, pensando assim: ai meu Deus do céu, será que ele morreu? Será que não morreu? O que aconteceu? Tudo. Aí ela vai tentar negociar com o comandante, dizendo assim: eu preciso ficar com meu marido. E nessa, o comandante disse: você sabe o que eu quero. Aí ela oferece o quadro, porque antes disso ela já tinha diálogos com o comandante sobre arte. Mas ela entendeu o que ele queria dizer, mas ela fingiu que não entendeu, né? Então eu dou o quadro que eu tenho, que é a pintura que o meu marido fez para mim, em prol de que eu fique com meu marido, né? Aí tá certo, ela levou o quadro tudo para negociar no comando lá, no acampamento onde o comandante está. E nessa negociação ela praticamente foi abusada. Mas não chegou ao fim, porque o comandante acabou em choque pela fisionomia dela, claro, né? Que a fisionomia dela não ia ser de prazer, sim de abuso, já que era o que estava acontecendo. E por causa disso, o comandante a rejeitou e mandou embora. Só que ele foi cumprir com a palavra dele. Ele foi mandar ela para o marido. E ela foi na esperança. E então, e o quadro, a gente não sabe o que aconteceu, porque a história termina nessa. Ela levou o quadro de volta para o hotel. E a história se encerrou aí. Chegamos à parte 2. A parte 2 é já passado muitos anos depois. E a personagem agora vai ser Liv. Ela é uma escritora que é viúva. E esse quadro, que tanto era retratado que era da Sophie, agora está com a Liv. Por quê? Porque ela simplesmente comprou na rua, quando ela estava em lua de mel com o marido. Aí comprou esse quadro, porque a proprietária tinha falecido e a filha dela estava tentando desfazer das coisas, estavam jogando as coisas fora, o proprietário do terreno, assim, da casa, né, estava tirando as coisas dela. Aí ela, não, 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 calma. Aí o marido dela, ela ficou admirada a Liv ficou admirada com esse quadro e quis. Aí tá certo, comprou tal. Aí passou uns anos e ela se tornou viúva.
E agora que ela é viúva, aquele quadro é uma lembrança positiva, uma lembrança daquela época boa que ela tinha com o marido. E ela acabou conhecendo um homem chamado Paul, que ele é, trabalhava em recuperar obras antigas e devolver para os seus donos. Obras perdidas na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que foram retiradas de suas famílias. E o Paul, quando eles acabaram tendo um romance, foi na casa dela. E quando chegou na casa dela e viu o quadro, ficou em choque e tal, e foi embora. Aí, quando ele observou que era realmente o quadro que ele estava à procura, aí todo o romance virou de pernas pro ar, porque agora a gente vai focar em ele tentando recuperar esse quadro para a família de origem e ela não querendo perder esse quadro. Aí envolve justiça, todo um diálogo, todas umas discussões na justiça sobre quem é o verdadeiro dono do quadro. A população começa a querer lixá-la, dizendo que ela é uma ladra. O pessoal não entende que isso aí é da Primeira Guerra Mundial e não da Segunda Guerra Mundial. Aí começa a falar sobre nazismo, sendo que não tinha nada a ver com nazismo, porque é outra guerra. E basicamente ela está sendo quase lixada na cidade, está tentando provar que o quadro é dela e que ela não fez nada demais, ela não roubou de ninguém e tal. E você sente a aflição dela, porque poderia acontecer com qualquer pessoa. A gente tem um quadro e tudo e depois dizer que não é seu. Ah, e detalhe, ele vale muito dinheiro e você não imaginava que ele valeria esse dinheiro todo. E quando você observa que eles dois estão assim, nesse impasse, sobre esse quadro, e a justiça está tendendo a devolver para a família, que na verdade era a família de Edward, não a família de Sophie, a família de Edward que está querendo, porque teoricamente ele é o pintor, né? Querendo essa obra dele de volta, porque começou a valer muito dinheiro, ela fica enrascada, ela chega até a viajar para a França para procurar alguma coisa, consegue achar o parente mais próximo da Sophie, que era um sobrinho, mas o sobrinho não tinha informações direito sobre isso. Só que no desenrolar da história, no fim, e chegamos ao fim, a Liv consegue ficar com o quadro, porque uma das pessoas que na época eram crianças, hoje é uma senhora de idade, ela conseguiu revelar que aquele quadro realmente foi dado ao comandante, não teve roubo, não teve nada disso, e que Sophie conseguiu ficar com o marido no fim da vida. E eles acabaram morando na Suíça e teve o seu final feliz. Não sabemos se teve filhos, se não, mas ela conseguiu ter o seu final feliz ao lado do seu marido, a pessoa que ela tanto amou. Uma vida nova, conta o nome, e é isso. E a Liv, ela conseguiu ficar com o Paul, apesar de todos os problemas que teve na justiça por causa desse quadro, mas eles ainda tinham romance porque não tinha nada a ver, ele só estava cumprindo o trabalho dele, ele acabou pedindo até demissão desse emprego e acabou ajudando ela na recuperação do quadro e eles acabaram ficando juntos. Ela teve sua nova história de amor, porque a história que ela viveu com o marido dela encerrou e agora ela vive uma nova história. Então, sobre esse livro, eu digo que o início é um pouco chocante. O meio, você pode achar um pouco chato, mas o fim é bom. E existem muitos personagens na história que você acaba meio que se perdendo, você vai precisar anotar o nome dos personagens. A autora, ela faz diálogos assim do nada, ela faz muita quebra da história. E isso meio que atrapalha assim, se você tiver. É como se você mudasse de cenário na hora e apresentar outros personagens que você nem sabia que existiam. Aí por isso que eu digo, recomendo que vocês anotem o nome dos personagens para não se perder, porque eles acabam voltando, aí some, depois volta de novo, aí às vezes você fica, quem é esse aqui mesmo? E
Você pode achar meio chato no começo, assim, se você não for o seu estilo de leitora, ler sobre alguma coisa de guerra. Aí você pode se achar que a história não é tão assim, eh, de fixar, de querer comer logo a história de uma vez. Você pode querer dizer assim, ah, eu vou ter que ir devagarzinho, tal. Aí você pode enjoar e não querer dar uma continuidade. Só que se você for ah, perseverante, você vai conseguir ir até o fim, tá? E eu recomendo. E espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Ah, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e tchau, até breve.